Que histórias você está contando para os seus filhos, para os seus netos? Talvez você diga: quando eram bem novinhos, eu li algumas histórias infantis, mas agora não conto mais nenhuma história. E se eu te disser que você continua contando? Não importa se são crianças, adolescentes, se são jovens ou até adultos, você certamente continua contando histórias para os seus filhos. Minha filha está com 39 anos agora. Ela é psicóloga, é empreendedora e me ajudou muito a entender tudo isso. Eu sei que continuo a contar histórias para ela, mesmo sem ter essa intenção. Sabe quais histórias eu e você temos contado para os nossos filhos? E para netos, como eu, que já tenho neto? A mesma história ou as mesmas histórias que temos contado para nós mesmos. A história de uma pessoa que teve uma infância tumultuada e não muito feliz, a história de uma pessoa que começa muitas coisas e não termina, a história de uma pessoa que tem medo de enfrentar alguns desafios, e por aí vai. Entendeu onde eu quero chegar? As nossas palavras, os nossos comentários nas conversas, as nossas reações e principalmente as nossas atitudes falam muito mais alto do que nós imaginamos. E os nossos filhos percebem mais o que nós fazemos do que o que dizemos para ele, o que contamos. Essas histórias são carregadas de emoção e por isso são muito marcantes. Constantemente estamos compondo ou escrevendo um livro de histórias, sem perceber. E algumas dessas histórias nós contamos repetidas vezes. E você sabe, quanto mais repetimos alguma coisa, mais fundo ela fica gravada em nossa mente, ou na mente de quem está nos ouvindo. Mas como o desenvolvimento pessoal pode ajudar? Se você já viu outros vídeos aqui desse canal, já deve ter entendido o meu ponto de vista. Quando assumimos o papel de autor do nosso próprio livro de histórias, nós temos o poder de escolher o tom da narrativa, a estética das cenas, o foco do olhar. Hoje eu te faço um convite. Se ainda não fez, comece a revisar as histórias que você tem contado para você mesmo e, por consequência, para os seus filhos. Talvez você perceba que, para contar uma história diferente, seja preciso ajustar algumas atitudes, ajustar alguns hábitos. Afinal, que histórias você quer que eles ouçam sobre você? Que história você quer que os seus filhos, seus netos, conte para os filhos deles sobre você? Voltando a falar de genealogia, que é um assunto que nos últimos anos eu tenho dedicado uma atenção extra, e como disse em outros vídeos, esse interesse vai além das datas, dos nomes, dos lugares. Meu interesse também é saber as histórias. Se eu fosse escrever um livro contando algumas histórias da família lá nos Açores, por exemplo, como eu não sei os detalhes do cotidiano, eu poderia fazer apenas um relato técnico, como um historiador. Ou usando a minha imaginação, junto com os fatos, poderia escrever um texto literário, como autor de um livro de contos ou de romance. Isso me fez lembrar de um filme que assisti alguns anos atrás, As Aventuras de Pi. O jovem indiano, o nome dele era Patel, conta para um escritor como foi a sua aventura ao sobreviver em um naufrágio. E ele conta duas versões, uma mais objetiva, mais seca, e a outra cheia de cor, cheia de fantasia. Aí ele convida o ouvinte a escolher qual mais lhe agradou. Se não assistiu, assista e depois conta aí nos comentários o que marcou para você. Agora, se eu for escrever uma história sobre os meus pais, ela será baseada na minha experiência, nas cenas que presenciei na minha infância, nas histórias que os meus irmãos mais velhos me contaram. Como será essa história? Que tal fazer uma experiência? Escreva alguns parágrafos contando a história de seus pais. Mas, como um autor consciente, escolha uma estética positiva. Destaque as virtudes deles, os momentos de vulnerabilidade, sim, mas também os de superação.
os aprendizados que tiveram. Você vai se surpreender como isso vai afetar a sua visão das próximas viagens que fizer ao passado.